Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui com a graça do Senhor, com a oportunidade de fazer a pré-aula da lição de número 7, que estará sendo lecionada no domingo, no dia 17 de novembro. E esta lição tem como título a quinta e a sexta trombeta. Lição esta comentada pelo pastor Jean Ferreira Figueiredo. Que Deus continue abençoando a vida dele. Desde já também agradeço as orações de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a vida dos nossos pastores, dos irmãos que comentam esta revista, o pastor Jean, o pastor Gilvan, o professor Lorival. Que Deus abençoe a cada um de vocês, os irmãos que fazem a leitura diária e a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Essa lição, com este título, ela dá continuidade à lição de número 6. Na lição de número 6, nós aprendemos sobre as 4 primeiras trombetas. E aqui nós ainda estamos falando do juízo divino, do juízo de Deus sobre a terra durante a grande tribulação. O texto áureo diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Está no livro de Apocalipse 9, versículo 1. A verdade prática. A quinta e sexta trombeta é sinal de muitas dores, de grandes angústias, acompanhadas de uma grande mortandade de seres humanos. O objetivo geral desta lição é destacar quais os objetivos da quinta e sexta trombeta. Os objetivos específicos do tópico 1 é mostrar qual o propósito da quinta trombeta e a estrela que caiu do céu. No tópico 2, nós aprenderemos, demonstrar quais os deveres dos gafanhotos que saíram do abismo. E no tópico 3, nós aprenderemos, o que acontecerá com o toque da sexta trombeta. Então, esses são os objetivos dessa lição. Eu já vou aproveitar e fazer a leitura bíblica em classe aqui, ler onde nós vamos estar, onde esta lição está baseada, que é no livro de Apocalipse, no capítulo 9. Aqui na leitura bíblica nós temos os versículos de 1 a 4 e depois o 13 ao 15. No decorrer da lição falarei sobre alguns outros versículos que estão no capítulo 9 e na medida do possível estarei mencionando qual será o versículo. No capítulo 9, versículo de 1 a 4. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Versículo 13, 14 e 15 diz assim: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Nesta lição, nós estaremos aprendendo com mais detalhes sobre essas duas trombetas, a quinta e a sexta trombeta. E aqui a introdução, logo na introdução, o nosso irmão ele vai estar falando sobre a questão da destruição que as outras 4 trombetas causaram, que elas atingiram somente a natureza. Fazendo um breve resumo da lição passada e das 4 primeiras trombetas, a primeira trombeta ela destruiu a terça parte da vegetação e as plantas frutíferas.
A segunda trombeta, ela destruiu a terça parte das vidas marinhas. A terceira trombeta destruiu a terça parte das águas potáveis do planeta. E a quarta trombeta destruiu a terça parte dos luminares do céu. Ela atingiu a terça parte dos luminares do céu. Perdão pela palavra destruiu. E nós temos aqui, então, nesta presente lição agora, que essa destruição, ela não será mais em relação à natureza, mas ela afetará diretamente os seres humanos. Aqui na introdução, um pouco mais embaixo, diz assim: com o tocar da quinta trombeta, os homens passarão por tanto pavor que tentarão solucionar seu problema buscando a morte, mas não obterão êxito. Com o tocar da sexta trombeta, uma terça parte dos homens morrerão. Vai ser algo aterrorizante. Irmãos, quando nós falamos sobre o juízo divino durante a grande tribulação, nós já aprendemos nas lições anteriores sobre os cavaleiros, chegamos nas trombetas, na lição passada aprendemos sobre as 4 primeiras trombetas, e nós precisamos refletir um pouco sobre como vai ser horrível, como vai ser assombroso para a humanidade, como serão dias tenebrosos. Hoje, nós vemos que às vezes algumas catástrofes, como terremotos, como às vezes guerras, como bombardeios, como às vezes um eclipse solar, eles trazem já aquela aflição, eles trazem aquela angústia, eles trazem sérias consequências. Agora imagina isso numa escala tão grande lá na grande tribulação. E focando aqui na quinta e na sexta trombeta, enquanto nós temos lá as outras trombetas atingindo a natureza, destruindo, né, uma terça parte ali da natureza, essas trombetas aqui, elas virão como juízo diretamente para os homens. Elas atingirão os seres humanos. E nós vamos estar falando sobre isso no decorrer destes tópicos. O tópico 1 tem por título A Quinta Trombeta e a Estrela que Caiu do Céu. Aqui nós estaremos falando sobre quando essa trombeta é tocada e o que acontece logo após, porque a trombeta ela simboliza um aviso de Deus para a humanidade, um aviso de que o próximo juízo divino irá acontecer sobre este mundo, sobre este planeta. Aqui no item 1 tem como título A Estrela que Caiu na Terra. Lá em Apocalipse 9, no capítulo 1, diz assim, eu vou estar lendo aqui. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Na Bíblia, nós temos algumas referências que fazem alusão à questão da estrela. Aqui essa estrela, ela simboliza um ser. Observe no versículo que foi dado a essa estrela, né, a este ser, a chave do poço do abismo. Ao que tudo indica, este ser é o próprio Satanás. Trata-se do inimigo das nossas almas, que ele vai receber essa autoridade para abrir o poço do abismo e ele vai soltar mais seres que irão atormentar os homens. E nós falaremos deles a seguir. Então, resumindo esse primeiro item, essa estrela, ela simboliza o próprio Satanás. E ele vai receber essa autoridade. Por que receber essa autoridade? Porque o poder dele é limitado. Tudo isso que vai acontecer, todos os demônios que Deus permitirá afligir os homens, todos estes sinais, é permissão de Deus, está dentro daquilo que Deus permitiu que acontecesse a esta terra. É o juízo de Deus sendo efetivado. Não é porque Deus perdeu a batalha, mas é simplesmente porque ele está permitindo que o inimigo tenha essa autoridade. Seguindo para o item 2, o título dele diz assim: o poço do abismo é aberto. Então, quando este ser, como o versículo diz, cai na terra,
e é lhe dado a chave, né, do poço do abismo, este ser ele vai libertar, ele vai soltar, vamos dizer assim, aqueles seres que estavam ali presos. E nós veremos que eles serão responsáveis por afligir os homens, pelo juízo de Deus. Nós vamos ver que o fato do poço do abismo ser aberto não anula o poder de Deus, porque o maligno ele tem o poder limitado, como eu já disse anteriormente. Isso é simplesmente Deus executando o seu juízo na humanidade. Então nós vamos ver que aqui o pastor Jean ele colocou aqui no item 2 que o diabo é um ser espiritual, mas ele tem limites. Portanto, ele age dentro dos limites que é estabelecido por Deus. Ele vai, inclusive, citar lá a referência, né, no livro de Jó. Nós vamos observar lá na história de Jó que o que aconteceu ali com Jó foi permissão de Deus e só aconteceu enquanto Deus estava permitindo que ocorresse. Então é importante nós lembrar que todos esses acontecimentos, eles fazem parte do juízo de Deus à humanidade. Passamos então para o item 3, que fala sobre a escuridão. Houve escuridão. A Bíblia ela vai relatar no versículo 2 do capítulo 9 que quando este ser ele abriu o abismo, saiu uma tão grande nuvem de fumaça e dela vieram os gafanhotos sobre a terra. Aqui é importante abrir um parêntese e dizer que enquanto Satanás recebe a chave do poço do abismo, Jesus, ele possui, ele tem a chave do inferno e da morte. Então, mais uma vez, eu afirmo, Deus não perdeu a batalha. Deus está permitindo que o inimigo faça cumprir o juízo de Deus sobre a humanidade. Então, aqui nós vamos ver neste tópico 1, que essa estrela é o próprio inimigo, ele vai receber as chaves do poço, a chave do poço do abismo e quando ele abre esse poço sai uma grande fumaça e desta fumaça, uma grande nuvem de fumaça e dela vai vir os gafanhotos sobre a terra. Agora nós passaremos para o tópico 2, no qual nós estaremos falando um pouquinho sobre esses gafanhotos, o que são esses animais, como ocorrerá essa destruição. Os gafanhotos, quando nós olhamos em outras passagens da Bíblia, eles aparecem em outras referências como símbolo de uma punição, eles são usados para punição. Lá no Egito, e é interessante porque a questão das trombetas, a questão do que vai ocorrer na grande tribulação, algumas coisas têm uma semelhança com o que aconteceu lá no Egito, nas pragas que foram enviadas ao Egito. Inclusive, essa questão dos gafanhotos se assemelha à 8ª praga que aconteceu lá no Egito, quando o faraó não queria liberar o povo de Israel, não queria libertar o povo de Israel. Os gafanhotos da 5ª trombeta, no entanto, de acordo com o que se pode perceber da descrição do livro de Apocalipse, eles não são insetos, mas eles são anjos caídos que receberão poder para ferir os homens na terra. E eles perturbarão os povos da terra, causando grandes dores e sofrimento. A Bíblia faz uma descrição sobre a couraça desses gafanhotos. Isso poderia indicar a possibilidade de que armas humanas não conseguirão destruir. Nós sabemos que o avanço tecnológico tem criado armas potentes, tem criado altas tecnologias. E na grande tribulação isso vai estar ainda mais intensificado, porque a cada ano que se passa a tendência é que a ciência, que a tecnologia, que a medicina evolua ainda mais. Mas estes gafanhotos, o que eles vão provocar no ser humano, a medicina não vai resolver. Os armamentos bélicos de alta potência não vão conseguir resolver também, porque é o juízo de Deus acontecendo na terra. A Bíblia vai dizer também que eles tinham sobre si um rei.
O versículo 11 do capítulo 9 diz assim: E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. É interessante olhar o significado desses nomes. O nome Abaddon, de acordo com a Bíblia Pentecostal, significa destruição. O nome Apolião significa destruidor. Então, os gafanhotos já representa, já fala dessa grande destruição que haverá. Lá no Egito, na oitava praga, os gafanhotos destruíram a vegetação, eles acabaram com a vegetação. Aqui, os gafanhotos irão afligir os seres humanos. Eles irão realmente perturbar os homens desta terra. No item 2, passando para o item 2, o título diz assim: Foi-lhes dito que não danificassem as ervas. E aí, só retomando a lição anterior, nas 4 trombetas, as 4 primeiras, o foco do juízo de Deus era a natureza. Dessa vez agora, eles receberam ordens para não danificar a vegetação, mas eles devem atingir aos homens. E quem vai sofrer os danos dessa praga? Aqueles que não servirem a Jesus, aqueles que rejeitaram a Jesus para seguir o maligno e que estão ainda perseguindo o povo de Deus. Porque na grande tribulação, como nós já estudamos anteriormente, haverá a possibilidade de salvação. Claro que não como é hoje na dispensação da graça, né? Mas de acordo com o que a gente estuda, de acordo com o que a Bíblia nos diz, haverá salvação. E aí nós vamos ver que o versículo 4, né, do capítulo 9 de Apocalipse diz assim: E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, estes ímpios que seguem o maligno, que praticam todo tipo de perversidade, que não adoram a Deus e perseguem aqueles que adoram a Deus, eles vão ser, vamos dizer assim, afligidos por esses gafanhotos. Eles vão receber o juízo divino. O item 3 vai falar que os homens buscarão a morte. E aí nós chegamos num ponto que é interessante. Hoje nós vemos o aumento de casos de suicídio, por exemplo, e nós observamos que quando uma pessoa comete suicídio, ela está tentando colocar um ponto final na sua dor. Ela só quer que aquela dor acabe, ela só quer que os seus problemas acabem. E ela faz isso. Aqui eu não vou entrar muito no mérito espiritual do suicídio, porque não é o nosso foco dessa lição. Estou dando um exemplo. Mas os irmãos conhecem bem, vamos dizer assim, biblicamente falando sobre o suicídio. E naquele dia as pessoas elas vão estar tão afligidas, elas vão estar tão angustiadas, elas vão estar tão feridas que elas vão almejar pela morte, elas vão querer morrer. Elas vão procurar a morte, mas durante 5 meses os gafanhotos estarão atormentando-as e elas não morrerão. Elas não conseguirão morrer. Elas terão que passar mesmo por esta, vamos dizer assim, por este juízo. Elas terão que passar por esta aflição. Aqui eu vou estar lendo os versículos 5 e 6 do capítulo 9, reafirmando o que eu acabei de dizer para os irmãos, que diz assim: Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. É muito triste, irmãos, quando nós paramos para meditar nisso aqui. E aqui eu abro um ponto para dizer para você, professor que está nos assistindo,
Fale para os seus alunos da importância de nós aproveitarmos hoje a oportunidade de salvação que nós temos, para nós aproveitarmos hoje essa porta da graça que nos foi aberta, Jesus com seu sacrifício na cruz do Calvário, morrendo por mim, por você, por esta humanidade. A oportunidade que nós temos de sair na rua, de dar a paz para o nosso irmão, de sair com uma Bíblia, de evangelizar, de dirigir um culto, de cantar utilizando um som, de utilizar um microfone. Infelizmente, naqueles dias será muito diferente do que nós temos hoje. Então, vamos aproveitar esta oportunidade. E continuando aqui, esta é a quinta trombeta. Esse ser que cai do céu, ele abre as portas do abismo. Essa nuvem de fumaça traz esses gafanhotos que vão afligir não a natureza, mas diretamente os homens. E durante 5 meses eles serão afligidos e eles procurarão a morte e não a encontrarão. Passando para o próximo tópico, para o último tópico desta lição, o tópico 3, que tem por título A Sexta Trombeta. Nós aprendemos sobre a quinta trombeta, falaremos agora sobre a sexta trombeta. O sexto anjo toca sua trombeta, assim diz o título do item 1. Nós vamos ver que quando o sexto anjo ele toca a trombeta, João ele ouve uma voz que vai vir das 4 pontas ali do altar de ouro, e as trombetas que estão sendo tocadas são respostas das orações dos santos, daqueles que estavam sendo perseguidos. E a voz vinda do altar de ouro, ela vai dar ordem ao anjo para tocar a sexta trombeta e para liberar outros 4 anjos. E aí aqui nós vamos ver que nós vamos chegar no item 2, na soltura desses 4 anjos. Esses anjos que foram soltos, eles estavam prontos para executar o que foi determinado para eles pelo Senhor. E conforme Deus determinar, eles sairão para executar a ordem de Deus. E a ordem de Deus é que eles exterminarão a 1/3 parte dos homens. Então, enquanto na quinta trombeta, os gafanhotos afligiram os homens, eles procuraram a morte e não conseguiram morrer. Na sexta trombeta, esses 4 anjos, eles irão destruir, eles irão exterminar 1/3 parte dos homens, dando continuidade à questão das 4 primeiras trombetas que foram exterminando 1/3 parte de algo relacionado à natureza. A soltura dos 4 anjos. Provavelmente, pelo que pode-se entender, são anjos maus, vistos que os anjos que são santos, eles não estão presos. E aqui nós vamos ver que a Bíblia diz que eles serão soltos junto ao rio Eufrates, o que pode representar os grandes exércitos que se levantarão para guerrear em Israel, contra Israel. Nós temos uma referência, né, que faz uma alusão à questão da guerra. Lá em Isaías está colocado aí para a questão dos irmãos, né, os irmãos podem estar dando uma olhada, está lá em Isaías, deixa eu só me encontrar aqui, está lá em Isaías no capítulo 8, versículo 7 e 8, os irmãos podem estar dando uma olhada sobre essa questão do rio Eufrates, sobre essa questão dessas guerras, né, contra o povo de Israel. Caminhando para o item 3, nós vamos ver que João ele vê um grande exército de cavalos e cavaleiros. Então, esses 4 anjos que são soltos, eles vão governar, eles vão comandar. O que João vê é um exército com 200 milhões de seres, de cavaleiros, né? Que nós sabemos aqui, pelo que nós observamos, pelo que nós lemos, serão seres infernais. E aqui, quando se fala destes cavalos com seus cavaleiros, se fala das suas coroas, que era de fogo, e fala das suas bocas, que saía fogo, fumaça e enxofre. Ou seja, isso está nos relembrando o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra
por causa da sua perversidade, por causa do seu pecado. Aqui eu coloquei alguns pontos sobre os quais eu gostaria de falar em relação ao item 3. Nós vamos ver que, em consequência do ataque destes cavaleiros, são 200 milhões de seres infernais, vai morrer mais, ali vai morrer 1/3 dos homens da face da terra. Eles saem para exterminar 1/3 da humanidade. Esses 4 anjos, eles estarão liderando esses demônios. E será num período de tempo e numa hora certa. É interessante nós observarmos que lá na praga do Egito, em que morreram os primogênitos, se assemelha um pouco com esta sexta trombeta, com essa questão desses cavaleiros que irá exterminar 1/3 da humanidade, dos homens. Se assemelha ali numa questão um pouco parecido. E nós vamos observar que enquanto os gafanhotos da quinta trombeta eles vão ficar atacando os homens durante 5 meses, aqui é diferente. Esse ataque desta cavalaria infernal, ela terá hora, dia, mês e ano para exterminar a 1/3 parte dos homens. Vamos para a Bíblia? Que diz assim no versículo 15 do capítulo 9. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então aqui será de uma vez em um só momento. Notamos que aqui encerramos a explicação sobre esta sexta trombeta. Quando João vê esse exército, quando nós vamos observar que eles vão exterminar 1/3 parte da humanidade. O comentarista encerra aqui o item 3 dizendo assim: o enxofre é usado como um instrumento de Deus para trazer juízo aos rebeldes irreconciliáveis. Podemos ver alguns exemplos na Bíblia e nós temos aí algumas referências. Não vou estar pontuando aqui para que o vídeo não fique muito longo. Encerrando tudo que nós aprendemos, a quinta trombeta se resume aos gafanhotos, que durante 5 meses atormentarão os homens, eles procurarão a morte e não encontrarão. A sexta trombeta se refere a 4 anjos que serão soltos e o apóstolo João, ele vê 200 milhões de cavaleiros que sairão para exterminar em um momento exato 1/3 parte dos homens, da humanidade. E trazendo aqui na conclusão, eu queria falar um pouquinho só sobre o versículo 20 e 21 deste mesmo capítulo, capítulo 9. Notamos que depois destes juízos divinos, depois de todas essas 6 trombetas que foram tocadas e de todos esses juízos, a Bíblia vai dizer lá no versículo 20 e 21, diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Meus irmãos, isso aqui mostra para nós que mesmo depois de todas essas catástrofes que aconteceram, depois de todas essas aflições, ainda haverá uma grande maioria da humanidade que não se arrependerá dos seus feitos. E aqui eu queria pontuar sobre 2 tipos de pecados, dentre os vários que foram colocados aqui, a questão das feitiçarias e dos assassinos. De acordo com o Antônio Gilberto, em seu livro Daniel e o Apocalipse, ele fala um pouquinho sobre esses termos que compreende muito mais do que nós possamos imaginar. Nas feitiçarias está incluído as formas do espiritismo, práticas do ocultismo, a magia negra, e inclui também o uso de drogas, porque o termo deriva do original parmaqueia, que a princípio se referia a drogas curativas que eram usadas em encantamentos, em práticas de magias, de ocultismo. E em segundo, a questão do assassinato.
a violência naqueles dias ela estará maior ainda. E um ponto que é importante citar é a questão do aborto. Quando nós falamos em assassinato, nós logo lembramos do homicídio, né, de um adulto matando outro adulto, de um adolescente, enfim, de situações semelhantes a esta. Mas pare para observar a direção que o nosso mundo tem tomado. Quantos países já legalizaram o aborto? Quantos lugares essa prática está se tornando comum? Isso também entra na questão do assassinato. Isso também se fala de assassinato. E nós observamos que as pessoas estão cegas para essas coisas. E naqueles dias, durante a grande tribulação, a cegueira espiritual ela será maior ainda. E o que nós tiramos como lição disso aqui? Que nem sempre o sofrimento aproxima o homem de Deus. Às vezes ele afasta o homem de Deus, ainda mais de Deus. Esse fato é muito triste e como o pastor Antônio Gilberto colocou, ele foi amplamente ilustrado na Segunda Guerra Mundial, quando a guerra resultou em mais apostasia do que avivamento. E aqui eu trago uma outra reflexão para você que assiste esse vídeo. Nós estamos vivendo dias que já são tenebrosos, nós temos visto o aumento das catástrofes naturais, nós temos visto o aumento de homicídios, de leis que vão contra a palavra do Senhor, contra os princípios bíblicos, de leis que ferem a nossa fé, de tantas coisas, de tanta perversidade, de tanta libertinagem. E nós temos visto tantas pessoas que têm esfriado na fé, tantas pessoas que têm se distanciado de Deus. Irmãos, é momento de nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Que estas lições, elas sirvam para nós como um despertamento. Que elas façam arder em nossos corações o desejo de servir ao Senhor com mais fidelidade. Que elas façam com que nós venhamos a ter o nosso interior transformado, para que nós venhamos transbordar fidelidade, santidade e graça na presença do Senhor. E é isso, resumindo, basicamente é isso que eu tinha para falar para os irmãos sobre esta lição. Espero que eu tenha auxiliado um pouquinho aí no entendimento dos irmãos em relação a esta lição. Aprendi bastante estudando sobre esta lição. Deus abençoe o pastor Jean, que Deus continue lhe agraciando com essa sabedoria, para que através da sua vida, através da vida dos outros comentaristas, dos nossos pastores, dos nossos professores de escola dominical, nós sejamos despertados, avivados, santificados e preparados para viver uma eternidade com o Senhor Jesus Cristo e não participar da grande tribulação que virá sobre esta terra. Deus abençoe.